Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei de dublar, né, traduzir e dublar dois discursos, um do presidente Russell M. Nelson, que é o nosso profeta atual, e outro do Elder Dallin H. Oaks, que é o presidente Oaks hoje, né, que é o primeiro conselheiro da primeira presidência. Na época, eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo e os dois falam sobre aborto. Eu também coloquei um recorte bem curto de um discurso mais recente do presidente Oaks. Essas três declarações, elas são muito importantes porque há uma confusão extrema sobre aborto hoje em dia e alguns membros da igreja podem ficar meio confusos com relação a isso. Nós não podemos nos confundir com relação a essa doutrina. Deus, ele não aprova o aborto e seus líderes por décadas e décadas têm falado contra essa prática. Então, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ao iniciar, peço desculpa por usarmos termos um tanto desagradáveis. Contudo, a natureza da guerra a que me refiro exige esse tipo de clareza de expressão. Como filhos de Deus, valorizamos a vida como uma dádiva recebida dele. Seu plano eterno concede a seus filhos a oportunidade de obter um corpo físico, adquirir experiências terrenas e cumprir seu destino divino como herdeiros da vida eterna. À luz desse conhecimento e da reverência pela vida, lamentamos a perda de vidas nas guerras. Os dados são alarmantes. Na Primeira Guerra Mundial, morreram mais de 8 milhões de militares. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 22 milhões de membros das Forças Armadas perderam a vida. Juntas, essas duas guerras, que se estenderam por um período de 14 anos, custaram a vida de pelo menos 30 milhões de soldados em todo o mundo. Esse número não inclui os milhões de vítimas civis. Esses dados, porém, parecem irrisórios diante das perdas de outra guerra que mata anualmente mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Relatórios internacionais indicam que são praticados anualmente mais de 40 milhões de abortos. Essa guerra, a guerra do aborto, é travada contra seres indefesos e sem voz. É uma guerra contra os que ainda não nasceram. É um conflito que está sendo travado em todo o mundo. Por ironia, sociedades civilizadas que, em geral, protegeriam a vida humana, agora sancionaram leis que autorizam essa prática. Esse é um assunto de grande importância para nós, pois o Senhor declarou repetidas vezes esta ordem divina: não matarás. Posteriormente acrescentou: nem farás coisa alguma semelhante. Mesmo antes da restauração da plenitude do Evangelho, as pessoas esclarecidas compreendiam a santidade da vida humana. João Calvino, reformador protestante do século XVI, escreveu: se parece mais horrível matar um homem em sua própria casa do que num campo, deve-se deveras considerar mais atroz destruir um feto no ventre materno, antes de vir à luz. As regras dos homens legalizaram agora o que foi proibido por Deus desde a aurora dos tempos. O raciocínio humano distorceu a verdade absoluta e a transformou em slogans atrativos que promovem uma prática intrinsecamente errada. A preocupação com a saúde da mãe é vital, mas as circunstâncias nas quais a interrupção da gravidez é necessária para salvar a vida da mãe são raríssimas, principalmente nos locais que dispõem de recursos médicos modernos. Outra preocupação é a ligada a gestações resultantes de estupro ou incesto. Essa trágica essa tragédia é agravada pelo fato de ter sido negada a liberdade de escolha a uma mulher inocente. Nessas circunstâncias, o aborto às vezes é considerado aconselhável para preservar a saúde física e mental da mãe. O aborto, por esses motivos, também é raro. Alguns defendem o aborto nos casos em que há um risco de má formação congênita. Não há dúvidas de que, no primeiro trimestre da gravidez, os efeitos de certos agentes infecciosos ou tóxicos são reais, mas é preciso cuidado ao avaliar a possibilidade de interromper a gestação. A vida tem grande valor para todos,
inclusive para as pessoas nascidas com deficiências. Além disso, o resultado pode ser menos grave do que o previsto. Lembro-me bem de um casal que viveu uma experiência dessa natureza. A mulher tinha apenas 21 anos de idade na época, uma esposa bela e dedicada. Em seu primeiro trimestre de gravidez, contraiu rubéola. Foi recomendado o aborto, pois o bebê em formação certamente seria afetado. Alguns familiares, por preocupação e amor, exerceram ainda mais pressão para o aborto. Em espírito de oração, o casal consultou o bispo. Ele os encaminhou ao presidente da estaca, que, ao ouvir suas ponderações, aconselhou-os a não pôr fim à vida desse bebê, embora fosse provável que nascesse com algum problema. Citou a seguinte escritura: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eles optaram por seguir esse conselho e permitiram que o bebê nascesse. Uma linda menininha, normal em todos os aspectos, exceto a audição, era totalmente surda. Depois da avaliação da filha numa escola para surdos, os pais ficaram sabendo que ela tinha o intelecto de um gênio. Ela frequentou uma grande universidade com bolsa de estudos. Hoje, cerca de 40 anos depois, leva uma vida maravilhosa. Negar a vida a alguém devido à possibilidade de uma deficiência é algo muito sério. Se houvesse leis ditadas por essa lógica, as pessoas que já vivem com tais deficiências também deveriam ser eliminadas. Mais um passo nessa trágica linha de pensamento levaria à conclusão de que as pessoas doentes ou que causaram alguma inconveniência também deveriam ser eliminadas. Tal falta de respeito pela vida seria totalmente inconcebível. Relativamente poucos abortos são realizados devido às circunstâncias especiais que acabei de citar. A maioria deles é realizado mediante a solicitação, com o intuito de pôr fim a gestações indesejadas. Esses abortos são simplesmente uma forma de controle de natalidade. O aborto eletivo foi legalizado em muitos países com base na premissa de que a mulher é livre para escolher o que faz com o próprio corpo. Até certo ponto, isso é verdade e se aplica a todos nós, homens ou mulheres. Somos livres para pensar, somos livres para planejar, somos livres para agir, mas depois de praticarmos uma ação, não estamos livres de suas consequências. Para compreender melhor esse conceito, podemos aprender com os astronautas. A qualquer instante, durante o processo seletivo e a preparação, eles têm a liberdade de abandonar o programa. Mas depois do lançamento da espaçonave, o astronauta não se pode esquivar das consequências da escolha feita antes do início da viagem. O mesmo se dá com quem decide embarcar numa viagem que culmina com a paternidade. Essas pessoas têm liberdade de escolha, podem tomar ou não esse curso. Quando a concepção ocorre, essa escolha já está consumada. Sim, a mulher é livre para decidir o que fará com seu corpo, quer sua escolha leve a uma missão espacial ou a um bebê. A decisão de iniciar a jornada impõe as respectivas consequências. Não é possível desfazê-la depois de consumada. Quando se debate o tema polêmico do aborto, muitos invocam o direito individual de escolha como se fosse a virtude suprema. Isso só poderia ser verdade se houvesse uma única pessoa envolvida. Os direitos de uma pessoa, seja ela quem for, não justificam que se infrijam os direitos alheios. Dentro ou fora do casamento, o aborto não é um assunto meramente individual. Interromper a vida de um bebê em formação envolve duas pessoas com corpo, cérebro e coração separados. As escolhas que uma mulher faz com relação ao seu próprio corpo não incluem o direito de privar seu bebê da vida, uma vida inteira de escolhas que seu filho faria. Como membros da igreja, devemos defender a escolha correta,
não simplesmente a escolha como fim em si mesma. Quase todas as legislações relativas ao aborto levam em conta a duração da gestação. A mente humana tem a pretensão de determinar quando começa uma vida significativa. Durante meus estudos de medicina, aprendi que uma nova vida começa quando duas células especiais se unem para tornar-se uma única célula, com 23 cromossomos provenientes do pai e 23 cromossomos da mãe. Esses cromossomos contêm milhares de genes, num maravilhoso processo que envolve a combinação de códigos genéticos que determina todas as características humanas da pessoa ainda por nascer, forma-se um novo complexo de DNA. O crescimento contínuo resulta num novo ser humano. Cerca de 22 dias após a união das duas novas células, um coraçãozinho começa a bater. Aos 26 dias começa a circulação sanguínea. Legislar sobre o momento em que uma vida em formação passa a ser considerada significativa é, ao meu ver, presunçoso e bastante arbitrário. O aborto foi legalizado por entidades governamentais sem levar em conta Deus e seus mandamentos. As Escrituras declaram repetidamente que as pessoas só prosperarão se guardarem os mandamentos de Deus. As pessoas só prosperarão se andarem com fé e obediência perante Deus, que disse: Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. E é meu propósito suprir o necessário, mas é necessário que seja feita a meu modo, pois a terra está repleta, e há bastante e de sobra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias sempre se opôs à prática do aborto. Há mais de um século, a primeira presidência escreveu: Novamente aproveitamos essa oportunidade para advertir os santos dos últimos dias contra as práticas de feniticídio e infanticídio. No início de sua presidência, o presidente Spencer W. Kimball declarou: Afirmamos repetidas vezes a postura da Igreja em sua oposição inalterável à prática do aborto em todas as suas formas, exceto em duas raras circunstâncias, quando a concepção resultar de estupro e quando o parecer das autoridades médicas competentes indicar que a saúde da mãe ficaria seriamente comprometida. As normas atuais incluem duas outras exceções: o incesto e o caso em que o bebê não sobreviverá após o parto, conforme contestado pelas autoridades médicas competentes. E mesmo essas exceções não justificam automaticamente o aborto. O aborto deve ser levado em consideração somente depois de as pessoas responsáveis terem consultado o bispo e recebido confirmação divina por meio da oração. Por que pôr fim a uma vida que poderia trazer grande alegria a outras pessoas? Há maneiras melhores de lidar com uma gravidez indesejada. Quando se cria uma vida como resultado de uma conduta pecaminosa, a melhor maneira de começar o arrependimento pessoal é preservar a vida dessa criança. Somar outro pecado grave a um pecado sério já cometido apenas aumenta a dor. A adoção é uma alternativa maravilhosa ao aborto. Tanto o bebê como os pais adotivos podem ser imensamente abençoados pela adoção dessa criança por uma família em que ela será criada com amor e com as bênçãos do Evangelho. Há esperança para uma pessoa que praticou o aborto? Há esperança para aqueles que cometeram este pecado e que agora sentem profundo pesar? A resposta é sim. Até onde foi revelado, a pessoa pode arrepender-se e ser perdoada do pecado do aborto induzido. Sabemos que o Senhor ajudará todos os que se arrependerem verdadeiramente. A vida é preciosa. Ninguém pode acariciar um bebê inocente, fitar seus belos olhos,
tocar seus dedinhos e beijar seu rostinho, sem sentir profunda reverência pela vida e pelo Criador. A vida vem da vida, não é fruto do acaso, é um dom de Deus. Ele não envia vidas inocentes para serem destruídas. A vida é concedida por Deus e, naturalmente, só deve ser tirada por Ele. Testifico que a vida é eterna, como Ele é eterno. Esta doutrina não é minha, mas é do Deus vivente de seu Filho divino, de quem eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Innocent life is not sent by him to be destroyed. This doctrine is not of me, but of the living God and of his divine Son, which I testify in the name of Jesus Christ. Amen. Escolha pode até se tornar um slogan para justificar uma escolha em particular. Por exemplo, na década de 1990, alguém que diz "eu sou pró-escolha" é claramente entendido como se opondo a qualquer restrição legal sobre a escolha de uma mulher de abortar um feto em qualquer momento de sua gravidez. O slogan ou frase de efeito pró-escolha tem um efeito quase mágico ao justificar o aborto e neutralizar a oposição a ele. Os slogans pró-escolha têm sido particularmente sedutores para os santos dos últimos dias porque sabemos que o arbítrio moral, que pode ser descrito como poder de escolha, é uma necessidade fundamental no plano do Evangelho. Todos os santos dos últimos dias são pró-escolha ou de acordo com essa definição teológica, mas ser pró-escolha sobre a necessidade de arbítrio moral não encerra o assunto para nós. A escolha é um meio e não o objetivo final. Somos responsáveis por nossas escolhas e somente escolhas justas nos levarão em direção às nossas metas eternas. Nesse esforço, os santos dos últimos dias seguem os ensinamentos dos profetas. Sobre esse assunto, nossa orientação profética é clara. O Senhor ordenou: não matarás, nem farás coisa alguma semelhante. A Igreja se opõe ao aborto eletivo por conveniência pessoal ou social. Nossos membros são ensinados que, salvo algumas exceções muito raras, eles não devem se submeter, realizar, encorajar, pagar ou providenciar um aborto. Essa orientação nos diz o que precisamos fazer nas questões mais importantes da lei, as escolhas que nos levarão à vida eterna. Meus jovens irmãos e irmãs, no mundo de hoje, não somos fiéis aos nossos ensinamentos se formos apenas pró-escolha. Devemos defender a escolha certa. Aqueles que persistem em se recusar a pensar, além de slogans e frases de efeito, como pró-escolha ou pró-vida, se desviam dos objetivos que fingem defender e acabam dando seu apoio a resultados que não apoiariam se esses resultados fossem apresentados sem disfarce. Por exemplo, considere os usos que alguns fizeram das possíveis exceções aos nossos firmes ensinamentos contra o aborto. Nossos líderes ensinaram que as únicas exceções possíveis são quando a gravidez resultou de estupro ou incesto, ou um médico competente determinou que a vida ou a saúde da mãe está em sério risco, ou o feto tem defeitos graves que não permitirão que o bebê sobreviva além do nascimento. Mas, mesmo essas exceções não justificam o aborto automaticamente. Como o aborto é um assunto muito sério, somos aconselhados a considerá-lo somente depois que as pessoas responsáveis consultarem seus bispos e receberem a confirmação divina por meio da oração. Alguns santos dos últimos dias dizem que são contra o aborto,
mas dão a essas circunstâncias excepcionais como base para sua posição pró-escolha, de que a lei deve permitir o aborto sob demanda em todas as circunstâncias. Essas pessoas devem encarar a realidade de que as circunstâncias descritas nessas 3 exceções são extremamente raras. Por exemplo, a concepção por incesto ou estupro, a circunstância mais comumente citada por aqueles que usam exceções para defender o aborto sob demanda, está envolvida apenas em uma pequena minoria dos abortos. Mais de 95% dos milhões de abortos realizados a cada ano extinguem a vida de um feto concebido por relações consensuais. Assim, o efeito em mais de 95% dos abortos não é justificado pela escolha, mas para evitar as consequências dessa escolha. Usar argumentos de escolha para tentar justificar a alteração das consequências da escolha é um caso clássico de omissão do que o Salvador chamou de as questões mais importantes da lei. Uma base proeminente para os argumentos seculares ou filosóficos para o aborto sob demanda é o argumento de que uma mulher deve ter o controle sobre seu próprio corpo. Na semana passada, eu recebi uma carta de um pensador santo dos últimos dias que mora fora dos Estados Unidos e que analisava esses argumentos em termos seculares. Uma vez que sua análise chega à mesma conclusão que eu exortei por motivos religiosos, eu a cito aqui, para o benefício daqueles mais sujeitos à persuasão com base nisso. Toda mulher tem, dentro dos limites da natureza, o direito de escolher o que vai ou não acontecer com o seu corpo. Toda mulher tem, ao mesmo tempo, a responsabilidade pela forma como usa o seu corpo. Se, por sua escolha, ela se comportar de tal maneira que um feto humano seja concebido, ela não tem apenas o direito, mas também tem a responsabilidade por esse feto. Se for uma gravidez indesejada, ela não tem o direito ou a justificativa para interrompê-la, alegando que isso interfere em seu direito de escolha. Ela mesma escolheu o que aconteceria com seu corpo arriscando uma gravidez. Ela teve a sua escolha. Se ela não tiver um motivo melhor, sua consequência devia lhe dizer que o aborto seria uma escolha altamente irresponsável. O que constitui uma boa razão? Uma vez que um feto humano tem valor humano intrínseco e infinito, a única boa razão para um aborto seria a violação ou privação ou ameaça ao direito da mulher de escolher o que vai ou não acontecer com seu corpo. Considerações sociais, educacionais, financeiras e pessoais, por si mesmas, não superam o valor da vida que está no feto. Essas considerações, por si mesmas, só podem levar à decisão de colocar o bebê para adoção após o nascimento, mas não para encerrar sua existência no útero. O direito da mulher de escolher o que vai ou não acontecer com seu corpo é obviamente violado pelo estupro ou incesto. Quando a concepção resulta, em tal caso, a mulher tem o direito moral e legal de abortar, porque a condição da gravidez é resultado da irresponsabilidade de outra pessoa, não dela. Ela não tem que assumir a responsabilidade por isso. Forçá-la por lei a levar o feto até o fim seria mais uma violação de seu direito. Ela também tem o direito de recusar um aborto. Isso lhe daria o direito ao feto e também a responsabilidade por ele. Mais tarde, ela poderia abrir mão desse direito e dessa responsabilidade por meio do processo de colocar o bebê para adoção após o nascimento. Seja qual for o caminho, é uma escolha responsável. O homem que escreveu essas palavras também aplicou o mesmo raciocínio às outras exceções permitidas por nossa doutrina: a vida da mãe e o bebê que não sobreviverá ao nascimento. Concluo essa discussão sobre a escolha com mais 2 breves pontos. Se dissermos que somos contra o aborto em nossa vida pessoal, mas pró-escolha nas políticas públicas, estamos dizendo que não usaremos nossa influência para estabelecer políticas públicas que encorajam escolhas corretas em assuntos que os servos de Deus definiram como pecados graves.
Exorto os santos últimos dias que assumiram essa posição a se perguntarem quais outros pecados graves devem ser descriminalizados ou ignorados pela lei com base nessa teoria de que as pessoas não devem ser prejudicadas por suas escolhas. Devemos descriminalizar ou aliviar as consequências legais do abuso infantil? De crueldade com os animais? De poluição? De fraude? De pais que optam por abandonar suas famílias por maior liberdade ou conveniência? Da mesma forma, alguns chegam à posição pró-escolha dizendo que não devemos legislar a moralidade. Aqueles que assumem essa posição devem reconhecer que a lei criminal não legisla nada além da moralidade. Devemos revogar todas as leis com base moral para que o nosso governo não puna quaisquer escolhas que algumas pessoas consideram imorais? Tal ação acabaria com praticamente todas as leis criminais. Uma das causas da diminuição do índice de natalidade é a prática do aborto. No mundo inteiro, estima-se que haja mais de 40 milhões de abortos por ano. Há muitas leis que permitem ou até promovem o aborto, mas para nós esse é um ato maligno. Outros abusos de crianças que ocorrem durante a gestação são as lesões fetais resultantes da nutrição inadequada da mãe ou do uso de drogas. Há uma trágica ironia na multidão de crianças eliminadas ou lesadas antes do nascimento, ao passo que inúmeros casais inférteis anseiam e procuram por um bebê para adotar.